Surgiu uma discussão num grupo que eu acompanho, que eu resolvi então vir aqui falar sobre isso. E eu já aviso que o que eu vou falar aqui é exclusivamente com base numa percepção muito prática, muito visceralmente honesta da vida. Eu não estou aqui para papagaiar discurso doutrinário, religioso, de tradição X, de tradição Y, do filósofo, do fulano. Eu acho que você tem sua cabeça, você é capaz de pensar com ela, desde que você seja advertido, para tentar filtrar com seu bom senso muitas das ideias e das crenças que você herda. E eu vou falar desse assunto que eu acho... Eu me sinto num lugar de direito de falar um pouco sobre isso. Já vou te contextualizar. Mas é desse papo que a gente tem de que a pior coisa para o espírito é o coitadinho reencarnar rico. A pior coisa é um sofrimento gigantesco para o ser espiritual. O coitadinho, a coitadinha, reencarnar num corpo lindo. Ai, coitados deles. Então assim, eu quero falar sobre isso sem me basear em nenhuma estrutura de pensamento. Quero falar sobre isso com franqueza. E eu peço que você analise isso com franqueza também, não a franqueza da mente programada a reagir ideologicamente contra essas coisas, mas com a sensatez da vida que pulsa na sua vida e que quer o melhor para você, não no sentido egoísta, mas no sentido de você ser um projeto divino aqui. O bem-estar e a realização que você procura também procuram você. A vida é só um caminho da gente se alinhar, se encaixar para essa realização. Eu acredito num Deus que faz uma obra de bem-aventurança e de plenitude. E é com base na sensatez relativa a isso e a experiência humana nua e crua que eu quero jogar a real do que eu penso. E aí você também filtra, tá bom? E eu vou discordar de algumas coisas aqui, mas eu não vou discordar em desrespeito, não vou discordar atacando ninguém. Eu vou discordar de uma ideia, e não no sentido de ser melhor que uma pessoa, atacar uma pessoa ou vice-versa. Mas no sentido de discutir uma ideia para que a gente tenha percepções cada vez mais claras de nós mesmos, da vida, da sacralidade ou do nome que você queira dar, para que a nossa existência seja uma canção também de alinhamento a essa proposta de plenitude, de perfeição, de alegria, enfim, o que você também... Vamos direto ao assunto? Vamos direto ao assunto. Eu lembro que quando eu era criança, eu nasci em contexto espírita, depois eu posso contar mais sobre isso. Minha família, enfim, teve lá relações com o próprio Chico Xavier, veio dali, eu nasci dali e cresci no meio disso, enfim. E tinha uma aula, tinha um curso no centro espírita que eu frequentava, e tinha uma aula lá de um curso que era meio de iniciação ao espiritismo, em que se falava das provas da riqueza e das provas da pobreza. E a pessoa que estava no púlpito falando, e eu digo isso como uma pessoa que por muitos anos eu fui doutrinado, acostumado a pensar da mesma forma e falar as mesmas coisas para aquelas pessoas. E eu vou falar o resultado que isso teve na minha vida, e que não foi um resultado bom. Mas a gente tinha que chegar e falar, porque era muito bonito, é muito bonito de você ouvir isso. Cara, se eu chegar para você e falar assim, não, porque, nossa, o espírito que pede para reencarnar com recursos e para reencarnar com um corpo tranquilo, ai, como é um espírito ruim, porque bom mesmo é aquele que tá fudido, entendeu? Aquele que tá desgranhento, nossa, que espírito superior, né?
E olha o tanto de crença que isso vai tacando dentro de você, porque afinal você quer ser um espírito superior, né? Inconscientemente, então isso começa a implicar o que na sua vida? Em você ter um crescimento de dignidade, não estou falando de ganância, estou falando de dignidade, de bem-estar, de se amar, de se colocar, se sentindo bem no mundo, com recursos, sem estar com sentimento de opressão, ou o contrário? Afinal, a gente vive aprendendo que quem que vai para o céu? Quem? Quem que vai para o céu? É o pobre, é o triste, é o que está em farrapos, né? Quanto mais merda tiver a vida, mais opulento vai ser o céu depois, sendo que o céu também é aqui. Então, peraí, será que a gente não está falando de problemas que eles são muito mais sociais do que simplesmente metafísicos? Eu já vou chegar como que isso impactou na minha vida, mas primeiro eu vou falar da questão da beleza, né? É uma grande prova para o espírito reencarnar bonito. Seja sincero, eu não quero que o papagaio religioso na sua cabeça responda. Eu quero que o teu coração responda. Porque a gente é hipócrita pra caramba. Tá lá a Rihanna grávida e tá todo mundo, putz, eu queria ser filho dela, né? Por quê? Por quê? O que isso fala do ser humano visceral que existe em nós? O que a gente quer para a nossa vida, no final das contas? Mesmo aquela pessoa que acha que tem que estar fodida para ir para o céu, ela quer ir para o céu para que lá ela esteja bem. Então por que a gente não pode criar um caminho para estar em equilíbrio aqui também? E manifestar dignidade? Será que a gente não foi colocado aqui para ter dignidade? Se a gente está falando de um Deus de total amor, de total sabedoria? E será que as consequências das causas que a gente vem gerando vida após vida, e nessa mesma aqui, não precisa nem ir lá para trás, não estão obstruindo o caminho de manifestação dessa realidade divina, luminosa, para a gente? O que é o belo? O que é o senso da estética? Que está tão deturpado no nosso mundo, completamente prático, de usufruto. Que lugar que a gente está deixando para a sensibilidade aqui? Para a harmonia, para o senso de harmonia das coisas. Eu não vou entrar muito fundo nessa discussão, porque isso já daria um outro vídeo. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu era criança, pode até ser que para você não seja. Pode ser que você duvide, pode ser que você desconsidere o valor do que eu estou falando. Mas quando eu era criança, até a adolescência, eu me considerava, eu me via assim. Eu me considerava o moleque mais feio da escola. Ah, mas você está exagerando, bababá, porque não sei o que tem, olho azul, bibibi. Não importa. Eu me considerava, eu me via assim, e eu não sei se os outros também reforçavam isso, ou se eu espelhava e projetava isso nos outros, eu me sentia cada vez mais, cada vez pior em relação a isso, mas eu me via assim. Pode ser que de fato eu não fosse. E de fato, as vovozinhas achavam eu super lindo, só que para mim não bastava a vovozinha me achar super lindo, era a menina que eu gostava, que tinha que me achar lindo e ela não gostava. E a outra que eu gostava também me achava feio, a outra também. Inclusive, a minha primeira paixão platônica, quando eu era pequenininho, que eu cheguei, escrevi uma carta para a menina, todo romântico, a menina veio com esse papo de que não, você é feio, e isso internalizou. E eu adotei aquilo como uma verdade. Eu assumi aquilo como uma verdade e levei aquilo comigo. E você sabe que como a gente se sente dentro, a gente reflete fora. Claro que isso mudou. Graças a Deus que isso mudou. Eu pude reverter isso na minha vida. Graças a Deus. Mas eu, internamente na minha infância, eu experimentei essa opressão que era validada pelo meio religioso, no qual eu estava inserido, que dizia, não, ó, é isso aí, entendeu? Sabe, bem-aventurados, feios, coitadinho, porque esses são os da hora para Deus.
E nada a ver, entendeu? Para com isso. E quer seja, quer fosse um fato inconteste objetivo ou não, para mim, ainda mais na fragilidade da minha infância, aquilo era um fato. E não só isso. Por conta também de referências, de crenças culturais, religiosas herdadas, eu tinha um grande problema com dinheiro, tá? Um grande problema com dinheiro. Eu não nasci numa situação de miséria, mas eu nasci numa kitnet, e minha mãe soube pouquíssimo tempo antes do parto que eram gêmeos. Eu tenho uma irmã gêmea. Então imagina, era meu pai começando a vida ali, se equilibrando, e aqueles empreguinho ruim e tal. Minha mãe ali também, de repente, 2 filhos para cuidar de uma vez. Era uma kitnetzinha. Os meus pais, eles deram o duro que eles podiam, para dar o mínimo de educação e de saúde pra gente, de dignidade, tá? Então, foi essa a minha criação, mas eu estava diante de referências, e não é só referências dentro de casa, é referências culturais. A gente está numa mentalidade coletiva, num inconsciente coletivo, num país, numa cultura, numa mentalidade religiosa, que a gente herda tantas coisas acerca disso, que ainda trazem essa coisa de que o rico não vai para o céu, entendeu? E eu quero ir para o céu, entendeu? Eu quero ir para o céu. Depois que eu fui aprender que o céu é um não lugar, porque, né? Não é um lugar de miséria, mas de plenitude, mas enfim. E eu acreditava nisso. Então, assim, eu era uma criança muito com talentos artísticos, eu gostava de fazer as coisas, de fazer os retratos das pessoas com grafite, com carvão, e eu pintava os quadros, e eu fazia as coisas, e não sei o que tem, e eu dava aquilo para as pessoas, e a pessoa falava, nossa, que legal, quanto que é? E eu olhava para a pessoa e falava assim, nada, é de graça. E a pessoa, não é justo isso, não é justo. A pessoa se sente no dever. E eu, não, é de graça, entendeu? E por dentro, eu tava me achando puta caridoso, entendeu? Eu não sabia separar trabalho de doação, de centro espírita, de caridade, blá, 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 de trabalho profissional. E eu achava, pro meu narcisismo espiritual, que eu tava sendo puta evoluído, entendeu? Nossa, eu tô de graça, entendeu? De graça o escambau, é meu pai que tava pagando a conta ali, entendeu? Aí eu podia dar de graça mesmo. A hipocrisia nos assola em diversos níveis. Mas eu desenvolvi uma cultura interna de querer fazer tudo de graça, e cada vez que eu dava, que eu me escancarava de graça para os outros, e nossa, aquela coisa assim, mais eu me sentia satisfeito espiritualmente comigo mesmo. Olha como eu sou bondoso, como eu sou caridoso, aquela coisa toda que a gente faz. Eu vou te dizer uma coisa, a longo prazo isso só desestruturou toda a minha vida. Desequilibrou tudo. Porque enquanto era meu pai que pagava a conta, tá vendo? Eu vivo sem dinheiro, escambau, hipocrisia, sem dinheiro nada, porque alguém está pagando por mim. Agora, quando eu me fiz homem e me deparei com as responsabilidades que a vida me colocava, eu estava completamente desestruturado internamente para lidar com aquilo. E tive que, correr atrás do prejuízo, de entender que a gente tem direito à nossa dignidade, que a gente tem direito, sabe, a equilibrar as coisas. Eu fui reformulando essas crenças, eu fui estudando mais profundamente para ver que as manipulações ideológicas, institucionais que existiam por trás daquelas ideias todas. Eu fui percebendo que a mesma instituição religiosa que fazia você acreditar na ideia
de que você precisa ser pobre para Deus gostar de você, é a mesma instituição que, com base na sua conversão a essa ideologia, enchia os seus altares de ouro. Depois eu fui entender, estudando psicologia, que quanto mais você alimenta um senso de opressão na pessoa, você tira da pessoa os direitos dela se sentir bem na vida, e mais cabeça baixa a pessoa fica, mais fácil de você manipular ela, mais fácil de você colonizar ela ideológica, filosófica, religiosa e espiritualmente, para o bem ou para o mal. Ainda que você ache que seja um bem, mas que no fundo também pode ser um mal. Ou seja, quanto mais eu digo para a pessoa que ela tem que ser feia e pobre, faço ela se contentar com isso, mais fácil fica para eu falar isso e a pessoa aceitar. E vira uma bola de neve. Mas o que é esse lugar da pobreza e da feiura simbólicas que a gente está falando? Veja, é muito mais profundo, sabe? Mas o que é isso? O que é o dinheiro? O dinheiro representa a possibilidade, o recurso. O recurso de você, do seu espírito, conseguir se manifestar no campo da vida sem se sentir limitado, sem se sentir oprimido pela vida e pelos recursos e pela matéria. O dinheiro representa essa energia. Eu não estou falando de ganância. Ganância é outra coisa. Por isso tem outro nome, ganância. E ganância não é só do rico. Tem pobre que é ganancioso, tem rico que é ganancioso, tem classe média que é ganancioso. Isso aí é do espírito humano. A mesma coisa para a humildade. E aqui tem uma coisa perigosa. Porque a gente associa valores ideológicos e religiosos positivos a situações de opressão, o que passa a alimentá-las. A pobreza material é sintoma de uma desigualdade, de uma injustiça social muito grave. Não é virtude. Claro que você pode passar por aquilo aquilatando e desenvolvendo virtudes e sendo uma pessoa virtuosa. Mas aquilo é injustiça social. Aí o que eu associo aquilo? Uma palavra que reflete uma virtude, até religiosa. Humildade. A pessoa não é pobre, ela é humilde, entendeu? Não, humildade é do meu ser. Se o meu ser é humilde, ele é humilde na pobreza, na riqueza, em Marte, na Lua, é do espírito. Tem pobre humilde, tem rico humilde. Assim como tem rico ganancioso, tem pobre ganancioso. Mas a gente aprendeu a separar o mundo no quê? Num maniqueísmo muito primário. O pobre é o coitadinho e é o bom, e o rico é o malvado corrupto. E claro que tem corrupto, mas tem corrupto dos dois lados. A corrupção é do coração humano. E tem gente boa dos dois lados. Agora, se você é gente boa, eu prefiro que você seja gente boa tendo dignidade. Ou estou errado? Você não quer isso para as pessoas que você ama? Não deixa o papagaio das crenças na sua cabeça falar. Pega aqui, ó, na víscera, arranca esse coração para fora, pergunta ali, ó, olhando para a tua alma. Para as pessoas que você ama, você quer dignidade, você quer equilíbrio, você quer recurso ou você quer ver eles na merda? Seja honesto. Esquece as doutrinações. Seja simples, honesto, franco, simples. E aí a gente associa virtudes a papéis de opressão, até para que a gente se isente socialmente, politicamente, espiritualmente, porque a espiritualidade madura, ela se importa com essas coisas. Se eu associo isso a uma virtude, a uma vontade divina, ó, você está vivendo uma situação de opressão porque Deus quis, porque Deus gosta e está tudo certo,
Eu me livro da responsabilidade de pensar e atuar responsavelmente na sociedade para eliminar a causa disso. É muito mais fácil, muito mais cômodo. E ainda te dou um nome de virtuoso, entendeu? Para você ficar feliz. É tipo aquelas medalhas de honra ao mérito que você dá para criança que correu na educação física na escola, que ela acha que é um puta prêmio, mas você sabe que aquilo lá não vale nada, no final das contas. É a mesma lógica. E ainda você associa símbolos muito fortes nessa estrutura ideológica que vão fortalecer esse ciclo, né? Por exemplo, Jesus era pobre e morreu sofrendo. Então, como que você pode sorrir? Como que você pode dançar? Como é que você pode, né? Mas ninguém fala que a vida de Jesus também teve um patrocínio por trás. Ninguém lembra que quando faltou vinho, inclusive foi o primeiro milagre do Cristo, numa festa, não foi no necrotério, foi numa festa. Ele fez o vinho. Ele fez a porra do vinho. Quando os amigos pescadores dele estavam dando duro o dia inteiro naquele lago e não pegavam um puto de um peixe, o que Cristo fala para eles? Vamos lá no deserto viver de prana e contemplar a areia, que um dia você vai para o céu. Não. Cristo olha para eles e fala assim, joga a rede ali. Ah, mas Senhor, joga a rede ali. E eles jogam a rede ali. E o que acontece? Fartura. Ele pega o que você tem, me traz o que você tem. Eu tenho meio pão, eu tenho meio peixe, eu tenho meios... E a partir daquilo que você tem, daquilo que você conseguiu com o seu suor, ele faz multiplicar. O que vem ali? Vem abastança. Vem opressão, vem falta. Ou vem o quê? Ele põe comida na boca das pessoas. Põe comida na alma das pessoas. O amor gera o quê? Falta ou plenitude? Imagina você, uma pessoa que você ama ou que você amou. Um amor, sei lá. E tenta se lembrar num dia que essa pessoa chegou para você e falou que te amava. Olhou nos seus olhos e falou, eu amo você, eu te amo. No momento do impacto visceral desse gesto, o que você experimentou? Falta, carência, opressão, vazio? Ou você sentiu que nada mais faltava na sua vida? Porque o amor torna pleno. O amor preenche. Ah, mas Jesus falou que o homem rico não ia entrar no reino dos céus, porque se você não vender tudo e dar para os pobres, não vai me seguir, não sei o que tem. Pois é. Ele encontrou com um sujeito que era muito apegado ao dinheiro. Era um ganancioso. E Jesus entendeu que o que estava prendendo aquele cara, naquele caso particular, era o apego e a forma que ele tinha aprendido de se relacionar com o dinheiro. O apego, o exagero, a ilusão que cegava ele em relação, naquele caso, que era relacionada ao dinheiro, estava prendendo ele. Ele sabia que se ele chegasse para o cara e falasse, não, chega aí, vem no rolê, e o cara não cortasse essa ilusão, essa forma interna de lidar com aquilo, não ia rolar, entendeu? Ele ia atrapalhar, ia se atrapalhar, não ia sintonizar. Então, naquele caso, Cristo viu que o que estava prendendo ele era a relação doentia que ele tinha com o dinheiro, o apego doentio que ele tinha com o dinheiro. Mas veja, naquele caso, porque isso pode se expressar de variadas formas. Pode ser a relação doentia de apego que você tem com relação ao sexo, pode ser com relação às drogas, pode ser com relação ao vitimismo, ao coitadismo também. Cada caso é um caso. Isso significa que a pessoa não pode fazer sexo? Ou não tem diferença entre a pessoa que faz sexo, que sabe fazer isso com equilíbrio, sabe fazer isso como expressão de transbordamento, de amor, de união, de plenitude e tudo mais? E aquele outro caso que é aquela pessoa do abuso, do desequilíbrio, do vício, da coisa torta. Você consegue ver a diferença entre uma coisa e outra? Eu acho que a gente consegue entender que tem essa diferença, né? No caso do sujeito era dinheiro. Mas a vida de Jesus e a mensagem dele não é uma vida de opressão no sentido de falta.
Pelo contrário, onde ele estava, a coisa era suprida. Tudo, em todos os níveis. Do invisível ao visível. Ele trazia preenchimento. Só que é muito cômodo eu reduzir, minimizar a história de Jesus, que era uma história de alegria, era uma história de celebração à vida, de afirmação à vida, porque o amor é isso, pô. E falar que a vida de Jesus foi sofrimento, entendeu? Porque ele tá lá na cruz, ó lá, Jesus pregado na cruz, e ó, tá vendo, ele sofreu, você tem que sofrer também, você tem que levar a sua cruz, porque é esse o rolê, beleza? Falou, baixa a cabeça e vai, entendeu? E quanto mais você baixa a cabeça, mais você baixa também o seu nível de energia, e fica mais fácil de eu enfiar umas coisas dessas na sua cabeça e achar que tá ok. Sendo que lá no fundo, nas vísceras do seu coração, não tá ok. Seu coração sabe que você não tá aqui para viver uma merda. Seu coração sabe que você quer, que você merece uma vida com dignidade, com felicidade, com realização, com preenchimento, com possibilidade, com liberdade, com amor, que você merece essa porra toda. Só que quanto mais cabeça baixa a gente tá e mais a gente aprende, é reforçado a estar de cabeça baixa, é muito mais fácil da gente engolir essas tramboias e sair depois ainda pregando para os outros. E veja, eu sei que tem esse axioma religioso, por assim dizer, que diz que Jesus morreu para nos salvar, né? Aí você pega o momento da morte de Jesus e parece que ele até ofusca a vida de Jesus. Eu penso diferente, eu acho que Jesus viveu para nos salvar. A vida dele, o exemplo dele, a mensagem dele é o que nos salva. Jesus morreu por conta da ignorância humana. Jesus morreu por causa da ignorância e da animosidade humana. A mesma ignorância que se a gente não tomar cuidado, mesmo vestida de frasezinha frufru e bonitinha, vai ferrar com a nossa vida também. E tem pior, cara. Às vezes eu chego aqui pra pessoa e falo a mesma coisa. Pô, você merece ser feliz, você merece viver em equilíbrio, em dignidade, barará, barará, barará. A pessoa vem me atacar. Vem me atacar com as armas dela para defender que não, que ela tem que ser miserável mesmo, entendeu? Então ela aprende. Olha o nível de cagada que tá a coisa. A pessoa tá usando todo o recurso que ela tem de energia, de intelecto, de tudo. Ela não tá me atacando, ela não tá fazendo mal. No dia seguinte eu nem lembro mais dela. Mas aquilo vai definir, acompanhar a vida dela o resto dos dias que ela tiver. Ou pelo menos enquanto ela pensar assim. Beleza, você quer usar todos os seus recursos intelectuais, de energia, de crença, da porra toda, pra, sabe, bater o pé no chão e afirmar que você tem que viver uma vida bosta? Vai lá, champs! Tá, eu só tô aqui querendo te abrir os olhos para que você entenda que existe uma possibilidade de que você pode viver bem. E que isso não é um erro, não é uma maldade, um pecado. A gente tá aqui para desconstruir isso e não eu sou desconstruidão, galera. Não, é pra gente olhar com franqueza e falar, porra, peraí, tem uma coisa, será que isso aí mesmo? É isso aí mesmo, porra? Aí me permitam uma interrupção para dar um acréscimo a essa conversa, porque essa conversa vai trazendo tantas coisas, né? É que existe também uma coisa que eu também sinto que é uma crueldade ou uma ingenuidade das ideologias espirituais, que é alimentar aquela não é uma inocência, mas uma ingenuidade na gente de que assim, quanto mais espiritualizada é a pessoa, mais ela vai enxergar tudo bom, independente de tá merda. Entendeu? A pessoa espiritual, é aquela coisa, a pessoa espiritual ela tá sorrindo pra tudo. Entendeu? Ela tá aqui, ó. A merda caindo, ela... O bicho pegando aqui, ela... Ai, namastê, né? Gente... Eu penso muito diferente. E eu demorei muito tempo para começar a pensar diferente nisso. Porque eu também achava isso. Né? Independente de tudo. Eu sei que tem a parada da equanimidade, eu sei. Mas pé no chão. Vou até tirar o chinelo. Aqui, ó. No chão, aqui, ó. No chão. Eu acho que hoje, a pessoa, quanto mais ela amplia sua consciência espiritual, eu não acho que ela fica sorrindo para tudo. Eu acho que ela começa a se tornar mais consciente e responsável em relação a tudo. O maior exemplo disso, pelo amor de Deus, me acompanha aqui, o maior exemplo disso foi Jesus de Nazaré.
pintam a imagem de Jesus como o cara também que sorria para tudo, aquela coisa. Mentira. Jesus era um cara extremamente responsável. E ele ficava puto quando ele via irresponsabilidade. Quando ele via opressão, quando ele via cagada sendo feita ali. Ele fazia o chicote estar lá. E isso tá no evangelho, mano. Eu acho que quanto mais a consciência se expande, menos anestesiada e menos irresponsável ela se torna. Então ela se conecta ao bem, à luz, o nome que você quiser, o amor, a fraternidade, a harmonia e barará, barará, para criar isso, para alimentar isso, alimentando dentro de si, mas ela fica mais consciente. E diante de uma injustiça, ela não fica sorrindo. Ela se importa. Ela não fica com um sorriso de naftalina. Ela vê e ela se incomoda. E ela não se incomoda para se arder em raiva porque é um espírito inferior. Ela se incomoda porque ela se importa. Ela sabe que aquilo não é digno naquele contexto para aquelas pessoas e ela quer mudar aquilo ali. Jesus fez isso. Então eu não acho que é uma frase assim, muito espiritual, você chegar, independente da merda, independente de tudo, eu vejo bem em tudo, claro, blá blá blá. Eu não acho isso bonito. Eu acho que você tem que saber ver a coisa ruim também, para tomar atitude se você for responsável, se você estiver se propondo a mudar aquilo ali. Eu acho isso muito mais espiritual. Eu acho, desculpa. Você pode pensar diferente, eu acho. E demorei para chegar nessa conclusão porque eu pensava do outro jeito. E me fudia por causa disso. E era irresponsável. E eu era cara de naftalina para muita injustiça que eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz porque, eu vejo bem em tudo. Isso não é espiritualização. Isso é uma pessoa que ela tá anestesiada. Ela tá entorpecida. E é uma entorpecência ideológica, uma entorpecência de manipulação para fazer com que o povo continue na merda. Porque quando você entende que a coisa pode ser diferente, que ela pode mudar, que você merece uma coisa melhor, mais digna, que você é digno disso, nos seus valores, paradigmas mais profundos, você se mexe, você até se revolta, no sentido positivo, para buscar uma mudança. Você mobiliza energia em prol de uma mudança positiva. Sabe aquele filme do Harry Potter? Eu não sei se é o Relíquias da Morte 1, 2, enfim. Que eles entram... Tá barulho de construção aqui, mas ignora. Que eles entram em Gringotts, disfarçada, a Hermione disfarçada de Bellatrix Lestrange. E para eles entrarem no cofre dela, eles enfeitiçam um dos duendes, que é um dos principais ali, eles enfeitiçam pro cara deixar eles entrarem. E o que acontece quando o duende tá enfeitiçado? Ele fica... sorrindo pra tudo. O pau tá comendo solto em volta dele. O pau, mas ele tá ali, ó. Ele deixa de exercer o seu próprio dharma. Ele deixa de exercer a sua própria responsabilidade porque ele está amortecido, ele está anestesiado, ele está sorrindo para tudo, ele está vendo o bem em tudo, assim, ó. Ai, que lindo! E você vê que do ponto de vista, claro, do Harry Potter é ótimo para isso, mas do ponto de vista da responsabilidade, do trabalho, do dharma dele ali, do compromisso que ele tinha com a instituição, foi péssimo. Ele tá anestesiado. Ele permitiu que o banco fosse roubado. Volto a dizer, da perspectiva do herói, ok, legal, mas acho que você entendeu o ponto. E o quanto que essas ideologias corrompidas, porque são e estão, não funcionam na nossa vida como esses feitiços. Porque são. Como dizia o próprio Dumbledore no Harry Potter, não há uma magia mais poderosa do que a nossa palavra. E quantas palavras, quantos e quantos verbos já não foram empregados, utilizados, para alimentar essa percepção que anestesia as pessoas, que entorpece elas, para impedir que elas tenham uma ascensão de dignidade na vida delas, independente de onde vieram.
mas merecem uma coisa boa. A gente vai desenvolver isso mais pra frente. Vamos voltar então pra nossa fala aqui. Vim para que tenham vida e a tenham em plenitude e a tenham em abundância. Quer você interprete isso subjetivamente, objetivamente, ou ambos como expressão de uma única unidade. Tá, ficou, enfim. Mas eu herdei essa porra toda. Isso desandou a minha vida. Eu me achava feio e achava que quanto mais pobre eu fosse, mais elevado eu ia ser. E aprendi que eu tinha que querer ser elevado. Afinal, né? Pô, pelo menos, né? Pra você ter uma ideia, esse negócio da feiura, que eu me achava feio, eu só fui namorar na faculdade. Porque só depois que eu fui rompendo essas coisas e entendendo e tal, até fiz um curso com base nisso para ajudar quem estava na mesma pendura. Porque depois eu consegui revolucionar isso na minha vida. Mas eu só consegui revolucionar isso na minha vida depois que eu entendi certas coisas que antes eu não entendia. E que depois que eu entendi certas coisas que antes eu não entendia, eu entendi que aquilo que eu entendia antes era um crime eu entender daquele jeito. Só que chegou um momento da minha vida em que esse negócio de me autodepreciar, me achando feio, achando que isso era legal, né? Afinal, eu sou... É a minha beleza interior, entendeu? É porque eu tenho beleza interior, é por isso, entendeu? E é um papo, é uma crença isso. Que quem tem beleza interior só tem a beleza interior, coitado, né? Mas será? Será que se você tem mesmo uma beleza interior, aquilo também não se irradia no teu sorriso, na tua pele, no teu olho, na tua presença, no teu magnetismo, e você se torna uma pessoa também que reflete aquilo? Aquela beleza, uma presença bonita. Você pode ter os dentes tudo torto. Mas a sua presença é bonita. Você é uma pessoa bonita. Magnética, agradável. Será que uma coisa não tem relação com a outra? É estranho isso, né? A beleza interior que só tá no interior e cadê? Sabe? Será que essa beleza, se é beleza de fato, se eu me permito sair dessa ideia, que é uma ideia orgulhosa, né? Porque, ó, eu já sou bonito dentro, não preciso fazer mais nada, entendeu? Os outros que não me enxergam, entendeu? É culpa dos outros. Porra, mas a vida não é a gente se humildar, se conscientizar, porra, o que eu posso mudar aqui, o que eu posso melhorar e tal, eu vou fazendo, vou me adaptando, vou me alinhando. Inclusive com essa beleza que eu tô vendo. Mas se eu tô vendo essa beleza, eu acho que o outro também merece ver. Porra, eu acho. Você é uma pessoa bonita, você é uma alma bonita. O outro que olhar nos seus olhos tem que ver algo mais do que essas remelas que estão aí. Tem que se conectar, tem que... Pô, essa pessoa é da hora, essa pessoa é bonita, tem um charme, entendeu? Tem o balangandã dela, pô. Acho que a gente externaliza isso pelos poros também. Mas eu me achava uma pessoa feia e, por conseguinte, também, nessa coisa toda, pobre, né? Porque, afinal, eu comecei a trabalhar profissionalmente de graça, achando que eu estava arrasando. Meu, eu demorei anos para me tocar do erro disso, eu demorei anos para reformular, para reprogramar, para fazer aquela coisa toda. E assim, hoje eu me sinto bonito comigo. Eu não estou falando que eu sou o modelo da... Eu me sinto bonito comigo. Eu me sinto bem comigo. Aliás, eu acho que é essa expressão. Eu me sinto bem comigo a ponto de eu sentir que isso também reflete na minha apresentação no mundo. Isso me faz estar em paz. O que eu vejo fora veste o que eu estou dentro. Eu me sinto bem comigo, eu me amo. Eu me amo. Se o outro não ama, se o outro acha feio, eu gosto de mim. Então aí você começa a entender que a beleza não é o que a namoradinha ela falou ou não falou. A beleza tem a ver com a nossa autopercepção. Eu me amo, eu me sinto bem comigo, eu me trabalho para chegar nesse lugar onde eu consigo sentir isso, porque só eu posso fazer isso. Se a menininha lá não me quer, eu vou me honrar a ponto de chegar um momento da minha vida e falar assim, ó, azar o seu de que não quis, entendeu? Ah, tomar banho que eu vou ficar me remoendo, chorando em posição fetal por causa do negócio desse. Ou você pode. Aí é decisão.
Há casos e casos, eu sei, mas eu estou falando de uma forma mais generalizada, porque isso era muito forte para mim. Eu me achava a pessoa mais feia ali. Aí eu mudei. E eu te digo uma coisa, depois que eu fui reformulando, que eu fui... e outra coisa, perdão. Hoje eu me sinto bem comigo. Eu me sinto bem comigo, tá? E hoje eu tenho independência financeira. Espero construir uma abastança cada vez, que me dê cada vez mais uma base sólida também para que eu possa, que o meu espírito possa se manifestar, agir com liberdade, com recursos e possibilidade aqui nesse planeta. Sim, isso é bem-vindo na minha vida, quero isso, sim, não descarto como antes. Mas eu te digo uma coisa hoje, olhando para o meu passado. Quando eu me via, quando eu experienciava a realidade, que fosse só interna, mas para mim era. Quando eu experienciava o estado de feiura e o estado de pobreza, que eu só doava, deixava os outros passar em cima de mim, e dava tudo de graça e depois não tinha nada para mim. Hoje eu olho para essas duas coisas do meu passado e te digo uma coisa, você sabe o que eu aprendi com isso? Eu aprendi uma coisa com isso. Eu só aprendi uma coisa com isso. A não estar mais nessas situações nunca mais. Foi a única coisa que eu aprendi com isso. E olha que eu tenho tudo para chegar para você e ser completamente hipócrita. E eu sei que muita gente está esperando que eu faça isso. De chegar para você e falar assim, não, mas eu aprendi, quando eu me achava feio, eu aprendi a ter paciência, a ter comiseração, a ter esperança, a ser uma pessoa bondosa. Não! Aquilo lá só me ensinou uma coisa, a ser frustrado. Não me ensinou paciência. Não me ensinou paciência. Me ensinou a ser frustrado. Tem uma pessoa muito sábia que eu admiro, que ela diz assim, olha, tem gente que diz que ou você aprende pela dor ou você aprende pelo amor. E ela diz assim, eu discordo, você só aprende pelo amor. Pela dor você não aprende nada. Olha quanta gente que está aí passando por perrengue, por dor, vida após vida e não muda nada, mesmo diante da dor. Agora, quando essa pessoa muda e se muda, é porque ela foi pro amor. Ela saiu daquele outro padrão e escolheu o amor. É no amor que você aprende. Quando eu dava as coisas todas de graça e achava que eu era mó legal por causa disso, eu não aprendi a comiseração, a paciência, não sei o que tem. Pode ser que o meu ego espiritual, minha vaidade, meu narcisismo espiritual pudesse até estar querendo racionalizar no sentido freudiano isso tudo para achar que eu estava sendo da hora, entendeu? Mas na verdade não. Olhando hoje, eu vi que eu não tinha recurso para transbordar uma coisa boa aqui nesse nível mesmo, que eu tô nesse nível, para quem estava do meu lado, para minha família, para as pessoas que estão aqui, pô. Hoje eu vejo o recurso financeiro como uma possibilidade de que, se essa energia neutra, que é neutra, for utilizada em alinhamento com esse autoconhecimento, essa plenitude, essa abundância, esse contato com o amor de Deus que você consegue dentro de você, ele vai transbordar. E quando ele transbordar, ele vai ter recurso para ele se manifestar não só no nível mental, energético. Eu quero que quando as pessoas estiverem perto de mim, elas sintam minha aura de paz. Tá, mas o moleque ali não vai sentir a sua aura de paz. O moleque quer uma bala de chocolate, porra. Ele vai lembrar de você como uma pessoa que não dá, que era pão dura. Eu quero, se aquele moleque não sabe sentir minha aura de paz, se é que eu tenho isso para oferecer mesmo, eu quero ter pelo menos umas balas aqui, toma moleque. Isso me lembra muito minha bisavó. Minha bisavó é uma pessoa simples, humilde de verdade. Morava lá numa casinha simples. Sempre que você ia visitar ela, ela levantava, ela tinha um monte de bisnetos, ela tinha 12 filhos. Eu era um dos bisnetos. Porrada de bisneto. Ela levantava com dificuldade, ia até a cozinha, ela tinha um pote de bala, umas balas simples, umas marcas ruins, assim que... Mas ela ia lá, ela pegava, era o que ela tinha. Ela pegava, enchia a mão e dava aquilo para você.
Era como ela conseguia transbordar, tornar aquilo legível no plano físico. Porque eu não era capaz, naquele momento, de me conectar com a dimensão do amor, do espírito daquele ser. Mas ela criava uma ponte, ela falava a minha língua, ela vinha até mim. Como que ela fazia isso? Ela me dava uma bala. Mesmo na simplicidade dela. E eu sinto Deus como esse que doa. Mas não o doar em desequilíbrio como eu me identificava antes, que eu só doava, deixava os outros pegar tudo e sugar tudo. Mas Deus é esse infinito. E esse infinito, ele pode sim, ele tem que se alinhar à linguagem que a gente está vivendo agora. Se o amor me faz me sentir suprido, pleno, que eu consigo trazer para quem está do meu lado, manifestar meu amor, me sentir em paz, sentir que eu tenho recurso para fazer o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer, da melhor forma possível, com a melhor intenção, melhor estado de consciência, eu não me sinto oprimido, eu não me sinto aquele espírito idealista que tem um monte de projeto, mas não pode fazer bosta nenhuma porque não tem como. E ó, que eu quero fazer muito mais do que eu faço e estou buscando como. Antes eu não buscava, antes eu falava, é assim mesmo, não, hoje eu posso não ter agora, mas eu vou ter, eu vou atrás, entendeu? Se Deus quiser, se Deus abençoar, se for permitido, eu vou, minha parte eu faço, entendeu? Mas antes nem isso eu fazia porque eu tinha medo, eu aprendi a fugir do dinheiro, porque o dinheiro era ruim, porque o dinheiro era isso, patatim, barará, barará. Não, hoje não, pô, eu tenho coisa para fazer, eu quero fazer uma escola, eu quero fazer um monte de coisa, não vou construir uma escola dando abraço nos outros, me dá dinheiro aqui que eu vou fazer, quero comprar o tijolo, porra. E vou fazer um negócio bonito, a garotada merece um lugar da hora, pô. Não tem coisa ruim, não, eu vou fazer um negócio na finesse da coisa, porque eu quero. Quer falar que eu sou menos isso, menos aquilo por causa disso? Vai e arque, banque a responsabilidade depois do efeito disso na sua vida, que eu vou pro outro lado, entendeu? Eu vou pro lado da dignidade, de buscar o equilíbrio da coisa toda. Porra, tô aqui na Terra. Ô trabalheira para nós reencarnar aqui na Terra. Agora, já que nós estamos aqui, nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos ficar vendo o bonde passar? Não, comigo não. E com você também não. Você é meu irmão, você é minha irmã. Você não é filho. Você não é dono, você não é dona do mundo, mas você é filho e filha do dono. Se você não sabe, eu sei a dignidade que você tem, que você merece. Se você se esqueceu, eu posso te lembrar se você aceitar. Porque eu já lembrei de mim. Então, claro que tem muitos casos, não dá para generalizar 100% e que tem muitas nuances e que sim, tem gente que vai aprender numa situação ruim, sim, que tem gente que vai aprender numa situação de opressão, tem gente que sim. Mas entender que aquilo não é uma finalidade em si. Eu sou uma pessoa reencarnacionista. Tá? Se você acompanha esse canal, provavelmente você é, ou, enfim, não importa, mas eu sou uma pessoa que eu acredito em causa e efeito. Eu acho que da parte de Deus é plenitude, amor e sabedoria. Agora, da nossa parte, é a colheita da semeadura que a gente faz. Nessa e em outras existências. Mas se eu estou experimentando uma cagada nessa vida, fruto de uma cagada que eu fiz nessa ou em outras, cabe a mim me conscientizar de como que eu posso fazer melhor, começar a fazer melhor para me alinhar, não mais a minha ignorância, a ignorância do meu ego, mas essa abundância, essa plenitude do amor que me mantém, que é a causa da minha vida. Eu não concordo com esse negócio de você dizer de uma forma a fortalecer uma crença, fortalecer um valor religioso, de você chegar para a pessoa e falar que, olha, é terrível, é muito ruim para o espírito reencarnar bonito e reencarnar rico. Porque o que eu estou dizendo com isso? Eu estou afirmando o oposto, não é? É legal você é um espírito de luz se você for feio, se você tiver mal, se você tiver... E não que não possa ser. Mas justamente por você ser, você merece o quê?
A tua vibração, a tua vida, a tua presença te põe em ressonância com o quê? Porque se é com amor, a coisa vai tender a se equilibrar. Mais dia ou menos dia, pode anotar. Porque às vezes aqui na Terra, a Terra tem um delay, entendeu? Em relação à vibração. No plano espiritual as coisas são mais rápidas. Você vai lá, vibra, a coisa já vem rápido. Aqui tem um delay. Essa é a diferença daqui para lá. Que na verdade é uma coisa só. Aqui a coisa demora um pouquinho. Mas se hoje você está passando por uma situação de opressão, de dificuldade, não sei o que tem, barará, que todos nós passamos, mas diante disso, e ainda mais diante disso, você tem esse fulgor, essa vontade interna de querer diferente, de querer uma coisa melhor, de buscar, de se sintonizar, de se alinhar, de fazer a sua parte, você pode ter certeza que Deus não erra seu endereço amanhã. E que isso vai vir para você. Vai vir para você. Mas só vai vir a partir do momento que você se colocar digna, conscientemente digno de que você pode receber, de que você merece receber isso. Tem uma frase do mago Merlin que ele diz que Deus só pode fazer aquilo que você admite que ele pode fazer por você. Não que ele é limitado e não que a gente pode limitar Deus. Mas porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então se da nossa liberdade eu falo que Deus não pode abençoar a minha vida, ele fala, ok, vou te respeitar. Mas se eu falo que ele pode me abençoar, e aí que está uma hipocrisia religiosa. Porque a gente quer falar que toda pessoa que está bem, que sei lá, que está com dinheiro, que está se sentindo bem, é corrupta, é sei lá o quê, não sei o que tem. Cara, você está se boicotando, você está falando que só corrupto, só gente ruim pode ser aquilo, e você está dizendo que o seu Deus não é capaz de abençoar a vida daquela pessoa. E se não é capaz de abençoar a vida daquela pessoa, quem dirá a sua? E a gente se coloca se achando super bonzinho na inveja, na maledicência e não percebe que isso é verdadeira miséria. Eu vi um sujeito lá de um contexto religioso, um tempo atrás, que ele estava lá ajudando as pessoas em dificuldade, e eu falo isso, cara, eu vivi isso. A minha infância foi eu, minha irmãzinha, meus pais, meus tios, meus avós alugando Kombi, fazendo pão com mortadela, achocolatado para distribuir para a população de morador de rua. Eu vi o que é isso, eu vivi isso, desde a minha infância. E continuo com essa lógica de doação até hoje, só que eu não fico mostrando aqui no canal. De entrar na favela, de pegar lá o cara que mora sozinho, o idoso que mora sozinho, que não consegue se levantar, que mora no pé do esgoto, pegar ele para levar e atendimento médico, pegar as crianças, levar para dar educação. Eu vivi isso. Minha família é 100% isso. Esse foi o contexto em que eu cresci. Mas aí eu vi a pessoa lá, que é uma pessoa que é bancada por uma instituição religiosa, então ela não precisa se preocupar com essas coisas, né? Tava lá, tal, postando um monte de foto dela ajudando, assim, aquela caridade de Instagram, e não que isso seja totalmente ruim, é bom para você mostrar para as pessoas, incentivar as pessoas, educar as pessoas, faz bem a gente fazer o bem, eu acho legal, mas tava lá, tá, mostrando e tal, e aí teve uma pessoa que quis ajudar, e ela veio, não, você é rico, a gente não quer rico aqui ajudando. Porque você é rico, você não sabe o que é isso, não sei o que tem, barará, vai embora daqui. E eu falei, porra, né? E aí eu achei uma grande contradição, porque assim, o cara tá lá ajudando quem não tem dinheiro. Se eu tô ajudando quem não tá dinheiro... Ih, acabou o espaço aqui de armazenamento, deixa eu continuar daqui. Então, basicamente, o cara falava assim, eu tô ali ajudando o cara porque eu considero que ele tá numa situação, enfim, aquilo pra mim é uma situação ruim, eu não quero ver ele naquela situação. Mas eu acho curioso, porque quando a pessoa sai daquela situação que eu considero ruim e vai pro oposto, eu ataco a pessoa? Então, peraí, qual que é a lógica do que eu tô fazendo? E sim... Eu sei que alguém pode falar, não, mas olha, porque essas situações da vida, elas são importantes, porque elas podem trazer ensinamentos para o espírito, vão trazer paciência, vão evitar tentações, porque de repente o cara nasce com muita grana, aí ele não sabe valorizar, aí ele, sai fazendo as cagadas, como se todo mundo fosse fazer assim.
E como se todo mundo que não tem dinheiro fosse fazer o oposto. Ah, porque a pessoa que nasce muito bonita, ela é muito tentada por conta da inveja e ela pode se perder. Gente, você não precisa ser bonito para se perder nesse mundo, não. Muito menos rico, gente. A gente dá conta de se ferrar sozinho por muito menos. Quando eu penso nessas questões, eu não estou pensando só no feio, no bonito, no rico, no pobre, que eu acho isso uma visão muito pobre. Eu estou pensando no seguinte, eu quero para você dignidade. Eu quero, você vai passar pelas suas provas, pelas suas aprendizagens, você vai ter que ficar esperto com a tentação em qualquer lugar e jeito que você esteja na sua vida, mas eu quero ver você bem. Ah, porque quando você não tem recurso, você não é tentado de tal jeito, mas você é tentado de outros jeitos. Você sabe que é. Você sabe que é. A minha visão aqui não é de querer causar uma polêmica. Eu tenho uma visão em mim que eu tenho uma coisa em mim muito de pai ou de vô, não sei. Que eu quero ver quem está aqui, eu quero ver bem. Eu quero ver bem as pessoas. Eu quero ver você bem. Se ninguém nunca olhou para você e falou assim, eu quero te ver bem, bem-vindo, bem-vindo. É a primeira vez então. Eu quero te ver bem, eu tenho satisfação interna em ver as pessoas bem. Tem gente que é o contrário, tem satisfação em ver as pessoas mal, caindo, se ferrando. Eu não. Eu quero ver você bem. E sei que você vai passar pelas provas, que você tem que se atentar, que você tem que aprender isso, que você vai aquilo, que não sei o que tem que fortalecer daqui, tem que vigiar dali. Mas eu quero ver você fazendo isso numa situação de dignidade. De dignidade. Porque para mim isso não é nem uma questão metafísica, para mim isso é uma questão social. Social. Se existe opressão e miséria nesse mundo, não é só um problema de vontade divina, é um problema de falta de vontade humana, da gente se organizar aqui, da gente ter uma outra mentalidade para não só conseguir essa abundância de dentro e com um equilíbrio de autoconhecimento, de harmonia com a vida e poder, na generosidade, espalhar isso adiante. Eu acho que é um problema social, não é um problema lá de cima, não, é nosso aqui. E o problema da questão da feiura que eu estava falando, veja, não é a feiura, não é o dente torto, o nariz amassado, não é isso. Quando eu falo sobre isso, vai mais fundo, por favor. Eu estou falando de como que você se sente com você. Porque a pessoa que se sente mal, a pessoa que se sente feia com ela, que ouviu que ela é feia, que isso, que aquilo, ela vive num estado que não é digno dela. Você não quer ver um filho seu vivendo assim, você quer ver um filho seu ainda que tenha nariz torto, dente amarelo, não sei, mas você quer ver ele bem com ele, ela bem com ela, é isso que eu quero. E eu sei, você também sabe, que quando a pessoa ela conquista isso, quando ela aprende a ficar bem com ela, a se gostar, não no sentido egoísta, mas de, sabe, de se amar, amar o teu próximo como a ti mesmo, porra. Ela começa a irradiar isso. E eu não posso ficar calado no meio dessa situação toda que eu estou comentando com vocês, porque eu sei que eu querendo ver as pessoas bem, mesmo sabendo que elas podem estar em momentos em que não vão estar, mesmo sabendo que eu vou passar por momentos que eu também não vou estar, mas enfim, eu quero ver as pessoas bem. Mesmo sabendo que elas estão nas aprendizagens, nos processos delas, mas eu diante dessa minha vontade, que é Deus falando em mim, porque quando eu entro em contato com Deus, quando eu estou em meditação, e não só em meditação, mas quando eu permito que esse inefável, ele irrompa na minha vida, ele tome conta, ele seja ele seja tudo na minha vida, a única coisa que existe ali é felicidade. E uma felicidade absurda. Um amor absurdo que não cabe em palavras humanas. Eu sei o que é aquilo. E para mim é impossível aquilo querer ver você mal. É impossível alguém que entra em contato com isso no interior do seu ser, em todas as partes, aceitar qualquer discurso feito em nome disso, que legitima
a miséria das pessoas, que quer fazer elas acreditarem que elas têm que viver de uma forma indigna. É impossível. Mas eu sei que é tudo causa e efeito e que você planta, você colhe, que as coisas vão se processando, que a gente vai aprendendo, que tem momentos assim, momentos assim. Eu sei. Mas o que eu posso fazer? Eu quero ver você bem. Só que querendo ver você bem, mesmo sabendo que você pode não estar, quando eu vejo alguém utilizando de uma posição de autoridade religiosa, de uma autoridade cultural ou de uma autoridade espiritual para chegar para as pessoas e falar assim: quem é feio e pobre é mais benquisto por Deus, é espírito mais evoluído, e quem é bonito e rico é mais complicado e Deus não gosta. Eu sei que ao você ouvir isso e dar credibilidade passiva para isso, sem questionar, vai se tornar mais difícil ainda de você entender esse seu lugar de dignidade. Por isso que eu discordo. E eu acho piegas, para ser sincero. Você sabe por quê? Porque eu nunca vi esse discurso vir da boca de uma pessoa que é bonita e tem dinheiro. Nunca. Eu só vi esse discurso vir de gente. Desculpa a sinceridade, mas alguém tem que ser sincero, pô. Vai ter gente que vai ter gente que vai falar mal, vai xingar, vai gralhar, mas eu só vi gente até hoje defender isso, gente que não se cuida e gente que não conseguiu se encaixar aqui com equilíbrio no mundo material. Pronto, falei. Pronto. Vamos falar, mas tudo bem. Tudo bem, eu também falo. Nunca vi alguém que está se cuidando, que fala: não, é importante eu me amar, é importante eu estar bem comigo, sabe? Eu viver uma vida boa, elegante, tranquila, na simplicidade que seja, mas com dignidade, guarda essa palavra. Nunca vi uma pessoa que se cuida nesse sentido e que busca ter condições para viver em equilíbrio aqui na matéria. Em equilíbrio, eu não estou falando de ganância, mas que entende sim o potencial do dinheiro como instrumento de amor que pode ser também. Nunca vi uma pessoa que se cuida desse jeito e que está ali valorizando o dinheiro falar que é péssimo para o espírito, é horrível, é inadmissível para o espírito, sabe? Ele se sente bem com ele, sendo bonito, porque veja, a beleza é subjetiva também. É objetiva? É. Eu acho que tem uma hipocrisia. A gente se acha, a gente olha no espelho e aquilo que eu vejo no espelho objetivamente me causa uma sensação. Mas também é muito uma alquimia com aquilo que eu sinto e ressignifico em relação ao que eu olho no espelho. Então não é só uma questão de aparência, não é uma questão de você querer se igualar a Gisele Bündchen, ao sei lá quem, entendeu? É uma questão de você aprender a estar bem com você. E de você aprender que você pode estar bem com você, que você pode se sentir bem em se sentir bem com você. E falaram o oposto disso pra gente até hoje. Porque eu me torno uma pessoa bonita não quando eu estou imitando o Tom Cruise. Eu me torno uma pessoa bonita quando eu me aceito, quando eu me cuido, quando eu me amo. Isso vai me fazer uma pessoa linda. Uma pessoa linda. Pessoa. E essa autoaceitação, esse autoamor, me dá dignidade na vida. Quando eu tenho essa dignidade, ninguém que chega para mim e fala assim: você tem que ter uma vida de merda para Deus te querer. Ninguém consegue me convencer com um discurso desse. Porque eu estou na minha dignidade. Pera, como é que você está me falando um absurdo desse? Você quer que eu me sinta mal comigo, que eu me sinta mal com a vida, que eu não tenha recurso para que aquilo que você acha que é Deus me queira? Bem, Deus está aqui. E Deus é a fonte do que eu irradio. Deus é a beleza da minha vida. Deus é a beleza da minha vida. E Deus é a abundância da minha vida também. É Ele que me supre. E Ele me supre em abundância.
E se eu não estou conseguindo me alinhar completamente a essa abundância, estou caminhando na intenção de, sim. Porque não tem nada mais generoso nesse universo do que Deus. Quantas folhas tem nessa árvore que você está vendo? Quantas flores tem nesse jardim que você está vendo? Quantas árvores tem no mundo? Quantas flores tem no mundo? Quantos mundos tem na galáxia? Quantas galáxias tem no universo? Quantos multiversos tem por aí? Deus não trabalha com miséria. Por que que eu, em nome dele, vou me apartar desse fluxo de abundância? Para que ele me aceite? Não, tem manipulação nessa história. Manipulação ideológica, gente. Manipulação ideológica para justificar calamidade social. Porque durante muito tempo, Estado e igreja eram amiguinhos que ficavam ali, tramando conseguir poder, enquanto todo mundo se ferrava. Um cobria o interesse do outro. É um problema histórico, um problema social. Para mim não é uma questão espiritual de porque o espírito superior nasce pobre e feio. Não! E o espírito mal nasce rico e bonito. Não! Para mim não é uma questão de espírito melhor, de espírito pior. Para mim é uma questão da gente se responsabilizar para construir um mundo onde ninguém se sinta oprimido, nem em relação aos recursos, nem em relação a como se sente consigo mesmo. Consigo mesma. Isso não é nenhuma questão discutível, gente, me perdoe. Eu acho de uma baixeza intelectual esse tipo de coisa. De uma baixeza. Não é uma questão do anjinho tá ali, do ruim tá ali, não sei o que tem, aquele vai pro céu, aquele não vai pro céu. Não é uma questão que a gente posterga pro metafísico. É uma questão da gente olhar para cá com responsabilidade. A responsabilidade nos diz o seguinte, que ninguém em pleno século 21, ninguém em 2022, com todo quanto conhecimento que a gente tem, com tanta tecnologia que a gente tem, não era para ninguém mais estar vivendo sob o açoite da opressão social. Não é uma questão metafísica para mim. É uma questão de falta de responsabilidade da gente se encaixar aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo. Muito fácil a gente jogar isso para o céu e esquecer do nosso dever na terra. Para mim não é uma questão metafísica a pessoa nascer feia, nascer bonita. Para mim é uma questão de dignidade social, de dignidade humana. Todo mundo aprender que do jeito que se é, tem o direito de se sentir bem consigo mesmo, consigo mesma. Independente do relevo do meu nariz. Se eu sou bombado ou não, como é que é minha perna, se eu tenho perna, se eu não tenho. Independente disso, quando eu dou essa dignidade para a pessoa e ela internaliza, ela se conecta, ela irradia isso, ela se torna uma pessoa bonita. Por isso que eu acho que o discurso que diz que você tem que querer ser feio, o que é ser feio? É se sentir mal com você e não ter recurso, eu acho isso perigosíssimo. E nem um pouco espiritual. Mas, sei lá, foi André Luiz que disse. Desculpa, André Luiz. Desculpa, André Luiz. Será que André Luiz diria isso novamente? Mas você tá questionando André Luiz. Isso é vaidade da sua parte. Eu não estou questionando André Luiz, eu estou questionando uma ideia. Vaidade é você adotar um personagem como símbolo de verdade espiritual absoluta. André Luiz falou naquele momento, naquele contexto, naquela necessidade, com o nível de percepção que ele tinha naquele momento. Ele trouxe uma ideia. É absoluta, não é pessoal, é particular. É a primeira coisa que você aprende em relação à mediunidade. Aquilo que o Espírito diz não é verdade absoluta, é uma verdade particular. Então você está dizendo que você é melhor que ele? Não, ele é muito melhor que eu em muita coisa. Mas nesse ponto eu tenho uma visão diferente. E por ter vivido aquilo que ele falou e ter vivido diferente, eu consigo ter uma outra visão agora. Porque ele, quando estava na Terra,
Ele usava dessas coisas do dinheiro. Isso é a história do André Luiz. Ele usava do dinheiro, dos recursos, da posição que ele tinha para fazer coisa que desequilibrou ele. Então, claro que ele tende a falar isso. Mas por que ele não pode ter recurso, ter posição e usar isso bem depois? Será que não é uma aprendizagem para ele? E dane-se também, Espírito falou, está escrito onde, o padre falou. Pelo amor de Deus, o que você fala? O que teu coração fala? Porque o que o teu coração falar, admitir, permitir, é o que vai definir seus dias. Só isso. Você pode xingar, espernear nos comentários porque você não acredita, você quer... Isso não tem nada comigo. E eu não tenho nada com isso. O que eu tenho é com a minha vida. E o que eu tenho na minha vida que me fez bem, eu quero passar adiante porque eu quero te ver bem. Então esse papo de que é péssimo, é horrível... É horrível para o espírito nascer rico, bonito. É horrível a gente viver sem autopercepção de dignidade pessoal e coletiva. Isso é horrível. A ponto da gente ter que fugir para um discurso metafísico para querer justificar coisas que a gente não consegue se responsabilizar enquanto a gente está aqui. Isso é horrível. E eu espero, honestamente, que você se sinta cada vez mais bem com você mesmo, com você mesma, como fruto de um amor inefável que você é. Fruto da riqueza mais opulente que a gente nem consegue imaginar. Eu quero que você se sinta bem, confortável com quem você é. Que você olhe para o espelho e agradeça. E se aceite, e não aceite a opressão da palavra dos outros que visam te diminuir. Ou ainda que visam inflamar ou inflar o teu ego espiritual com base num senso de autodepreciação. Não quero isso para você, não quero isso para quem eu amo, não quero isso para os meus filhos, não quero isso para mim. Se quiser... Fique à vontade, eu não quero e não faço. Não mais. Não mais. Dignidade. Eu sonho com um mundo em que ninguém se sinta mais oprimido pela vida. De nenhum jeito. Porque tem a questão social, mas a questão social também é irradiação das questões individuais mal resolvidas em relação a isso tudo, dessa encarnação e de tantas outras. Mas o nosso objetivo não é usar isso para legitimar a opressão gerada por isso, mas nos conscientizar para criarmos caminhos alternativos de diferença para que a gente possa erradicar as causas desses efeitos e viver um mundo mais justo aqui. Aqui. Porque eu vou te falar uma coisa. Você acha mesmo que o cara que está lá em nosso lar vive miséria? Você acha mesmo que o cara que está lá em nosso lar olha no espelho e fala, nossa, que bosta? Desculpa. Você acha mesmo que nas realidades superiores da vida tem isso? Você acha mesmo? Então não tem por que a gente também usar isso para querer justificar coisas aqui na Terra que refletem apenas... Nossa, tanta coisa. Mas eu acho que você entendeu. Isso me deixa assim. Por quê? Porque eu me importo. Eu quero ver as pessoas bem, eu quero vê-las acreditando que elas merecem isso. Porque não é Deus, não é culpa de Deus. Porque o ser humano põe a culpa em Deus, na espiritualidade depois, né? Foi Deus que quis, não. É a gente que está criando. E não é só a gente que está criando, a gente está criando porque a gente está sendo alimentado por essas coisas século após século. Pelo amor de Deus, vamos começar a comer umas coisas melhor, né? Para alimentar nossa alma de ideias, de paradigmas libertadores, que levam para cima, positivos, que geram dignidade, afirmação à vida. Não fuga, não negação, cisão. Eu desejo para você uma vida esplêndida. Fica na paz, brilha a sua luz, um beijo na sua alma, receba um abraço do tamanho do sol. Gostou da palestra?
Para continuar trazendo conteúdo e quem sabe expandir o canal, e porque reconhecemos que nosso trabalho tem valor e também somos frutos do divino, o divino que está em tudo e em todos, o Atma Vidya depende de contribuições para se manter como trabalho de educação e comunicação e aprimorar os seus meios. A chave Pix do nosso canal, para quem puder e quiser ajudar, é essa: pix.atma@gmail.com. Fica na paz.